confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e não as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. As meninas confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, é o Rei. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Bom dia, meus queridos irmãos. O Salmo diz que hoje é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Estamos felizes por mais um domingo estarmos aqui para louvar, adorar ao nosso Senhor juntos. Juntos, sim, mesmo você na sua casa. E hoje, se você está observando, estamos aqui num cenário diferente, também estamos na nossa casa, porque a nossa igreja ela está em reforma, como você sabe. E hoje pela manhã, o piso ali na lateral, que vai ficar muito bonito, está sendo feito e a gente não pode estar lá, por isso estamos aqui. Então, eu na minha casa, você na sua, estamos juntos para louvar ao Senhor nesta manhã, para aprender mais da sua palavra com a escola bíblica. Lembrando que hoje nós iniciamos as cartas de Paulo e serão dias realmente abençoados, de grande aprendizagem, crescimento também. Queria convidar você a chamar a sua família e agora nós estamos fazendo a nossa leitura bíblica, que se encontra no Salmo 96, do 1 ao 9. Vamos ler juntos? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor
e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele toda a terra. Que salmo lindo, maravilhoso, onde nos chama a cantarmos, bendizermos e louvarmos ao Senhor. E esse é o convite que eu faço a você nesta manhã. Vamos orar agora, falar com o nosso Deus, agradecendo por sua palavra, que é esse alimento, e também pedindo ao Senhor que esteja recebendo esse nosso culto de adoração ao seu nome. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por estarmos aqui, ó Deus, podendo louvar, glorificar, adorar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, recebe, Deus, cada culto aqui prestado, Senhor, de cada irmão, de cada família, Deus, como diz esse salmo, Senhor, como famílias queremos bendizer o teu nome, queremos anunciar as tuas maravilhas, Pai. E em nome de Jesus, nos ajuda a estarmos fazendo isso dentro da nossa casa, no nosso trabalho, por onde quer que passamos, Pai. Que o Senhor esteja conosco, sejamos luz, sejamos sal. Recebe, Deus, nosso culto nesta manhã. Recebe nossa gratidão, Senhor, por tão grandes feitos. Recebe nossa gratidão porque podemos estar aqui, ó Deus, neste canal, anunciando ao mundo, Deus, as tuas maravilhas. Anunciando como o Senhor é bom e como o Senhor tem feito, Senhor, tantas coisas boas na nossa vida. Como o Senhor tem sido nosso refúgio, nossa fortaleza nestes momentos, Pai. Em nome de Jesus que eu te agradeço e eu te peço. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus, porque Deus é bom. Vamos agora cantar com o Ministério de Louvor. E eu queria convidar você. Não fica só ouvindo, não fica só vendo, mas canta também. Lembre que você está cultuando a Deus neste momento. Mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, a graça conhecer, quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, a graça conhecer, quero louvar-te. Aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, da graça conhecer, quero louvar-te, Quero louvar-te, sempre mais, quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer. da graça conhecer, quero louvar-te. Aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas
tambores e com palmas, com as cordas. Cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos levantar-te. Aves do céu cantam para ti. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó teu Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver dentro de mim. Minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó teu Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Estando em mim, me enche de tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar estando em mim me enche de tua paz, que teu olhar estando em mim me enche
te tocar, que teu olhar estando em mim me enche de tua paz. Que coisa boa! Quero louvar-te cada vez mais, quero louvar-te. Eu estava aqui comentando desde meus 12 anos de idade que essa música é cantada no nosso meio e como ela é viva a cada dia. E que esse seja o nosso desejo, de estarmos querendo louvar, amar e servir ao Senhor todos os dias. Queridos, agora nós temos a nossa ações de graças, esse momento maravilhoso de todo domingo pela manhã, que nós podemos apresentar, não é, publicamente, dizer a Deus, Deus, eu estou aqui, colocando este culto, entregando este culto como gratidão ao Senhor, pelo que o Senhor é e tem feito na minha vida. E aí a gente sempre fala dos nossos aniversariantes, né? Que nós louvamos a Deus e agradecemos ao Senhor pela vida de cada um deles. São membros, são congregados, irmãos da nossa igreja, que nós estamos com muita saudade mesmo. Mas louvamos a Deus porque cada um está com saúde, cada um está bem. E alguns hoje estão fazendo mais um ano de vida. E aqui eu queria falar os aniversariantes desde ontem até a próxima semana. Ontem foi o nosso irmão Tiago, hoje a nossa querida Maria José. A gente está com tanta saudade de ver você ali louvando a Deus, levantando suas mãos e adorando. Amanhã, nossa amada Cláudia Rosário. Claudinha, Deus te abençoe. Débora também está fazendo amanhã, Debrinha, como nós chamamos. Alessandra. Dia 4/8, Valdeir. Dia 5/8, Sinádia está fazendo aniversário. Deus abençoe sua vida. Jonas também, no mesmo dia, né? Nosso querido Jonas Nobre. Dia 6/8, a Júlia Gabriela e o Francisco Apolinário. Que saudade, irmão Apolinário, de lhe ver, de falar com o irmão, né? Do seu aperto de mão todo domingo ali na igreja. Dia 8, nossa querida Djanira. Beijo, Djanira, a esposa de Gugu, né, como a gente conhece. E dia 9/8, a Jaqueline Marinho, filha também da nossa querida irmã, saudosa irmã Leninha. A irmã de Corrinha. A irmã de Corrinha, como é que pode, hein? Lembra disso. E nós queremos louvar a Deus e vamos agora orar, agradecendo ao Senhor pelas vidas desses irmãos com o nosso pastor Alaná, mas também vamos estar intercedendo. E aí, se você tem um pedido de oração, faça aí, né, no seu coração. Eu sei que Deus está ouvindo, Deus sabe, né? Mas nós vamos também apresentar agora ao Senhor as nossas dificuldades, nossos problemas, as situações que nós não podemos fazer nada, mas o Senhor que controla todas as coisas e é o Deus do impossível, Ele pode. Creia nisso. Pastor Alaná. Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz. Foi uma grata surpresa, né? Nós não esperávamos gravar aqui na nossa casa, mas de última hora o rapaz que está fazendo o piso, dando polimento ali no contrapiso, no granito que fica ali do Gelágua, muito barulho, fumaça, parecia gelo seco entrando da igreja, não teve condições. Aí a gente rapidamente, Thomas, parecia o The Flash, conseguiu montar aqui o equipamento. E estamos aqui da nossa casa. Seja bem-vindo ao nosso lar, seja bem-vindo ao culto da nossa igreja, seja bem-vindo ao culto que temos um único objetivo: celebrar e glorificar o Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Esse é o momento que todos os domingos pela manhã nós fazemos. Rendemos graças ao Senhor, oferecemos o culto e ações de graça ao Senhor por bênçãos, conquistas, suprimentos, livramentos. Um livramento foi tão grande que você nem soube, nem eu soube, porque Ele nos livrou. Agradecer a Deus pela salvação em Cristo Jesus, por todas as bênçãos que Ele tem concedido e também interceder. Nós vimos uma lista muito importante de irmãos que estão aniversariando, cada um melhor do que o outro, são especiais para todos nós, pessoas especialíssimas. E ainda segue o nosso abraço, o nosso cheiro, o nosso Deus te abençoe e te guarde, né? A gente logo vai passar essa pandemia e logo nós vamos estar juntos para a glória do nome do Senhor. Mas vamos orar. Primeiro vamos render graças e em seguida nós vamos suplicar e interceder ao nosso Deus por uma dificuldade, por alguém que está enfermo, por uma luta que alguém está enfrentando. Vamos orar ao Senhor.
Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Temos experimentado em tuas mãos, dia após dia, bênçãos sem medidas. A tua generosidade, a tua bondade, a tua misericórdia, temos experimentado a cada instante de nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem suprido a nossa vida. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado conquista, vitória. Obrigado, Senhor, pelas conquistas, pelas vitórias, pelas coisas boas que o Senhor tem realizado e aquelas ruins que o Senhor tem permitido. Nós queremos te agradecer porque ela tem nos ensinado. Mas queremos te agradecer pelo vestir, pelo calçar, pelo morar, pelo comer, pelo ouvir, pelo ver. Te agradecemos, ó Deus, pelos nossos irmãos amados, pessoas especiais. Todos eles são presentes na nossa vida. Cada um deles, Senhor. Desde Tiago ontem, dia 1º, até o dia 8, que é a irmã Jaqueline Marinho. Cada um deles são pessoas especiais. E nós amamos e te louvamos pela vida deles em nossas vidas. Queremos rogar que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor derrame a sua bênção, que a tua boa mão esteja sobre cada um deles. Pai, em nome de Jesus, eu quero te suplicar que o Senhor venha abençoar e suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Quero colocar diante do Senhor aquele irmão que está enfermo. Coloco diante do Senhor a vida de Belinha, a vida do irmão Délio, a vida da irmã Irágua, a vida da irmã Lourdes, Senhor. Colocamos, Senhor, os demais que estão enfermos, mas o Senhor tem poder de restaurar, de curar, de intervir. Haja, ó Deus. Quero te pedir, ó Deus, pelos casais que estão vivendo uma crise, que o Senhor possa colocar a tua mão e fazer com que haja harmonia, diálogo, paz, o amor reine nessa família, nesse casal. Eu coloco diante do Senhor cada um deles, cada família, cada casal da tua igreja. Abençoa, ó Deus, cada lar. Pai, em nome de Jesus, quero colocar aquele que está lutando pela porta de emprego, que o Senhor abra, Senhor, que o Senhor confirme a porta de emprego. Quero clamar, ó Deus, também por aquele que está com a pendência judicial, aquele que está vivendo uma crise financeira. Senhor, que o Senhor abra a porta, que o Senhor estabeleça o teu poder, que o Senhor glorifique o seu nome nessa situação difícil, maior que ele possa resolver. Pai, eu quero te agradecer, porque apesar do que nós somos e temos feito, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado e tem nos livrado. Aceita a nossa gratidão, o nosso louvor e recebe a nossa ações de graça essa manhã como perfume suave às tuas narinas. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Esta é a nossa oração no nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. E agora a irmã Riane. Muito bem, glória a Deus por tudo, porque o Senhor é bom e Ele tem cuidado do seu povo. E é importante nós estarmos reconhecendo isto a cada dia. E agora, querido, nosso momento missionário. Nosso momento que é para missões, né, Heloísa? A nossa querida irmã Heloísa, que é a promotora de missões, está sempre encontrando estratégias para nos envolver nesta missão, que é de cada um de nós, né? Alguém brincou com ela e disse assim: Heloísa, você é missionária mesmo? E aí ela lembrou: eu só não, cada um de nós recebeu essa missão de Deus, né? Quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos de mim, diz assim o Senhor para cada um de nós. E nós temos, né, o nosso tema de missões estaduais. As igrejas batistas, elas fazem campanhas de especificamente 3 missões. As missões estaduais, que são as missões feitas no nosso estado, no Rio Grande do Norte, né, onde vivemos. As missões nacionais e também em todo o Brasil, e as missões mundiais. Então, esse mês agora nós estamos com missões estaduais e nós temos um tema muito propício para um momento, que é: estou em missão a serviço do amor de Deus. Mais do que nunca precisamos nos colocar nesta missão a serviço desse amor de Deus. E a divisa se encontra em Marcos 10, 45, que diz assim: pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos agora ver um vídeo, queridos. Quero convidar você junto comigo para assistir.
Olá, batistas do Rio Grande do Norte, eu sou o pastor Adílio, missionário da nossa convenção para a plantação de igrejas. E nós estamos no campo de São Gonçalo do Amarante, né? A Congregação Batista Alvorada. Congregação Batista Alvorada. Projeto esse que nasceu no coração de Deus. E há 3 anos entramos aí junto com o projeto Missões 40 na plantação desse trabalho. De lá para cá, muitas coisas têm acontecido. Tivemos a parceria com a Missão Pioneira para a construção do templo da nossa igreja e foi inaugurado no dia 4 de outubro de 2019. E Deus tem feito grandes coisas, grandes maravilhas para o seu povo, né? Uma das principais características do nosso projeto é o foco no relacionamento discipulador. Isso tem crescido dentro do nosso bairro, dentro dos nossos condomínios espalhados ali em Novo Santo Antônio, e isso tem contagiado as pessoas, o testemunho do Senhor Jesus Cristo, e nós temos focado nesses relacionamentos. E essa é uma das características principais da nossa igreja. Estamos avançando aí para sonhar com um novo projeto de plantação dentro de São Gonçalo do Amarante, precisamente ali no bairro chamado Parque Amarante. Estamos sonhando com esse projeto e pedimos que você, batista do Rio Grande do Norte, venha estar conosco nessa nova campanha, né? Participe da missão, contribuindo, mandando a sua oferta missionária, fazendo a adoção de um campo missionário. E aí com certeza você estará contribuindo com todos os missionários para o sustento da obra. Nós estamos lá 24 horas a serviço do projeto, e isso é fruto do seu trabalho. Você que é um parceiro nosso, nós estamos lá porque você nos enviou. Por isso nós louvamos a Deus por todos os batistas do Rio Grande do Norte, né? E que você possa estar a serviço do amor de Deus, esteja na missão. Sinta-se convocado por esta missão também, né? Estamos em missão a serviço do amor de Deus. E eu queria agora falar da nossa oferta missionária. Todo domingo nós retiramos ofertas, nós entregamos, devolvemos o nosso dízimo, mas temos também nestas campanhas as ofertas missionárias que vão para a Convenção Batista Estadual, né, neste caso aí, para todos os missionários que atuam aqui no campo do Rio Grande do Norte. E nós podemos fazer essa oferta através, ou de transferência. A nossa igreja tem a conta. Se você tem aplicativo, você pode fazer a transferência. A gente tá vendo aí, né, isso, Thomas, na tela, o número da nossa conta. Você pode ver que tem um QR Code, eu não sei que lado tá aí, da tela, do meu lado direito, tá aí na tela, né, o QR Code, que também através do aplicativo você pode fazer. E também um irmão pode ir até a sua casa se você não pode sair, se você não pode também entregar lá na igreja, que a igreja também está aberta, né? E nós temos o gasofilácio lá que você pode colocar a sua oferta. E a gente tem também nas nossas redes sociais a nossa malinha, né? A malinha de ouro, como chama Heloísa, que é um sorteio de uma mala muito bonita e que aí já estamos quase que completando, né, o valor da oferta através desse sorteio, mas você ainda pode fazer, porque nós podemos não só alcançar, mas também ultrapassar. Nós colocamos um alvo para que a gente possa correr atrás dele, mas não quer dizer que a gente fique só com ele. A gente pode ultrapassar, dobrar, triplicar. O importante é a gente entender a necessidade e o privilégio que é contribuir com a obra missionária, o privilégio que é estar junto com Deus, ser parceiro de Deus, a serviço do amor dele
nesta obra missionária. E eu queria que Thomas colocasse aí, né? Como você vai poder, se você não sabe fazer, como é que você vai poder usar aí o QR Code? E Thomas vai colocar um vídeo explicando para lhe ajudar nesse processo. Acesse o seu aplicativo do BB. Bem aqui embaixo da tela, clique em pagar. Aparecerá uma tela com a opção pagar ou receber. Você clica em pagar. Aproxime a câmera do seu celular na tela da TV ou PC, que lerá automaticamente. Digite a sua senha do aplicativo, que abrirá para você digitar a data e o valor. Você marca a opção da data e logo mais em seguida digite o valor da sua oferta ou dízimo e clique em avançar. Confira os dados do nome da igreja e o valor. Digite a senha do seu cartão do banco e clique em confirmar. Pronto, sua oferta e dízimo foram realizados. Muito bem, então são muitas as formas, né? Como você está vendo, que você pode contribuir. Né? Você pode fazer através desse QR Code, você pode fazer a transferência, você pode ir até a igreja, você pode também ligar para a igreja, né? 3316-1333, e o pessoal vai, a Comissão de Finanças tem uma pessoa específica de confiança que vai poder ir ali na sua casa para receber também a sua oferta, o seu dízimo, também, queridos. E agora nós vamos passar para um momento de avisos e eu queria que você ficasse muito atento. Esse mês de agosto é o mês dos 50 anos da nossa igreja. Nós estamos, né, eu e o pastor Alaná e a nossa família, nós já estamos há 17 anos aqui. Já nos sentimos moçoroenses, né? Eu sou de João Pessoa e quando as pessoas me perguntam de onde você é, eu já digo, sou de Mossoró. Né? Me sinto moçoroense e louvo a Deus e agradeço a Deus pela vida dessa igreja que nos recebeu, tem nos recebido com tanto amor. E nesse mês nós vamos estar comemorando esses 50 anos que Deus tem colocado essa igreja aqui, ali no Alto São Manuel. E temos, né, todos nós temos experimentado a graça de Deus através dessas 5 décadas. E aí eu gostaria de colocar agora um vídeo com avisos, né, sobre também este momento. Então fica atento, tá? Nós vamos ter muitas programações e que Deus também possa estar derramando da sua graça sobre a sua vida, sobre sua família nesse mês também. Coloca aí, Thomas. Olá, meus irmãos, graça e paz. Estou fazendo esse vídeo aqui para desafiar você. Você que é membro da igreja, congregado, ou mesmo não é nem evangélico, mas é amigo da igreja, eu queria desafiar você a fazer um vídeo de 1 minuto e dizer por que você agradece a Deus pela existência da Segunda Igreja Batista de Mossoró, por ela existir por 50 anos. E nós queremos divulgar isso nas mídias, nas redes sociais da igreja. Participe, conto com você. Olá, meus irmãos, graça e paz. É bom mais uma vez estar aqui com um vídeo informativo sobre a nossa Escola Bíblica Dominical. No ano passado, em 2019, nós escrevemos e foi lançado este ano o material para os batistas brasileiros de Escola Bíblica Dominical com as cartas de Paulo. Isso, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. A editora Convicção produziu milhões dessa revista para o povo batista brasileiro e nós vamos usá-la na nossa igreja. E o pessoal da terceira idade? O pessoal da terceira idade, a Jéssica preparou essa arte com o nome da revista, Realização. E se você observar, nós fizemos ela com muito carinho. Nós temos aqui a apresentação, temos aqui o índice e as lições, se você observar, ficaram com a fonte maior, né, para justamente o pessoal da terceira idade usar. É o mesmo texto dessa revista, nós só fizemos aumentar a fonte e fazer essa arte. Para quê? Para que você participe da escola bíblica
que vai começar a nova classe no dia 2 de agosto, primeiro domingo de agosto. E você pode vir pegar esse material aqui, colocar o seu nome no grupo, ou então nós vamos deixar na sua casa. Qual o objetivo? O objetivo é que você não perca as lições, não perca a oportunidade de crescer espiritualmente. Toda a igreja, inclusive a turma de novos convertidos, casais, terceira idade, vai ver o mesmo assunto, as cartas de Paulo, Gálatas, Efésios, Colossenses e Filipenses. Será um trimestre de crescimento e elevo espiritual. Contamos com você e com a sua matrícula. Deus abençoe a todos. Graça e paz, meus amados irmãos. É uma alegria estar aqui para compartilhar da palavra de Deus. E hoje nós queremos falar sobre marcas de uma igreja relevante. Dando continuidade a esse tempo, quero terminar hoje o capítulo 12. O capítulo 12 é empolgante, né? Começa com a perseguição de Herodes, perseguindo a igreja, matando, prendendo, e termina ele sendo morto da pior maneira possível, né? Comido de vermes. Mas quais são as lições? No próximo domingo, pastor Alan estará pregando o capítulo 13, entrando na viagem missionária de Barnabé, Saulo, que depois se tornou Paulo, e João Marcos. Não perca o próximo domingo, é empolgante o assunto. Mas eu queria falar um pouco sobre as aberturas da igreja. O decreto municipal, a nossa prefeita, ela fez o decreto liberando os cultos das igrejas a partir do dia 1º de agosto, com 30% da sua capacidade. Então, a igreja deve observar o seu espaço físico e que ela possa abrigar no máximo 30% da sua membresia, observando o quê? Observando o distanciamento entre os irmãos de 1,5 metro. 1,5 metro para a esquerda, 1,5 metro para a direita, 1,5 metro para frente, 1,5 metro para trás. E não pode ainda as pessoas acima de 60 anos participar dos cultos, né? Crianças, isso é uma novidade boa. E famílias do mesmo grupo podem sentar juntos. Não precisa respeitar esse 1,5 metro. Não precisa respeitar aquele do núcleo familiar, né? O esposo, estão morando, que vive junto na mesma casa. Não tem sentido sentar juntos, mesma família, que mora em casas diferentes. Por exemplo, a Keliane e o Thomas moram na sua casa, aí vão sentar junto com a gente. Não, porque são núcleos diferentes. Mas o que nós vamos fazer? Nesse mês de agosto, nós não vamos abrir a igreja ainda. Não estamos com pressa. E o decreto estadual, ele é mais rigoroso porque ele diz que tem que ter 5 metros quadrados por pessoa. Então, o nosso templo caberia ali só 50 pessoas, de acordo com o decreto estadual, até o dia 12 de agosto. 12 de agosto pode mudar se o quadro continuar descendo. Para não haver conflito de entendimento entre o decreto municipal e o decreto estadual, e outras razões, nós decidimos abrir só em setembro. Ah, pastor, graças a Deus vamos abrir a igreja em setembro. Sim. Dia 2 de setembro é uma quarta-feira. E nós vamos abrir justamente na quarta-feira, culto de oração, e no domingo pela manhã. Domingo à noite, o mês de setembro, a gente ainda não vai abrir a nossa igreja. Ainda não vamos abrir no domingo à noite. Vamos abrir domingo de manhã e quarta-feira. Por que quarta-feira? Porque eu quero convidar os irmãos a virem orar. Né? Geralmente, nosso culto de oração é 20%, 30% da membresia da igreja, da lotação do domingo. E eu quero ver se nós, pelo menos, devemos ter ali umas 150 pessoas, né, reunidas. Embora que o nosso templo, de acordo com o regulamento de 1,5 metro, só podemos ter 100 pessoas. 100 pessoas. Então, os 100 irmãos que chegarem no horário, né, e os demais lotou, aí a gente vai colocar ali do lado para você assistir ou em casa ou ficar ali do lado esperando uma outra oportunidade. Então, eu queria desafiar você a orar nesse sentido e vamos dar mais informações a respeito de como vai ser a abertura só em setembro. Agosto nós não vamos abrir a igreja. Mas o aniversário da igreja, pastor, a gente não vai para a igreja? Nós vamos fazer online. Inclusive, toda a programação já está pronta. O Ministério de Louvor da liderança de Albérico já está preparando as equipes para cada dia. A irmã Sinádia e sua equipe está preparando toda a organização de estrutura de vídeos, de testemunhos de irmãos, porque cada dia
a igreja irá fazer alusão à década da sua existência. A primeira década, dos anos 70, 80. Da segunda década, dos anos 80, 90. 90, 2000, 2000, 2010, 2010, 2020, no domingo. Cada dia é uma década. E cada década nós vamos ter músicas de acordo, vamos ter testemunhos de irmãos que viveram esta década, falando o que marcaram, né? E teremos quem? O pastor Luiz Teixeira Saião, um exegeta hebraísta, é meu mestre, é meu professor. Ele é um homem de Deus, conhece muito das Escrituras, trabalhou na tradução da Bíblia NVI, século XXI, vários livros, vários comentários. Ele tem trabalhado e tem sido um instrumento de Deus no nosso Brasil Batista. Ele vai pregar de quarta a sábado. Todas as noites ele vai estar conosco pregando sobre a graça de Deus. A graça de Deus no Antigo Testamento, por exemplo. Existe graça no Antigo Testamento? Você vai ver. A graça de Deus em meio a pandemias. A graça de Deus em meio às dores e aflições. A graça de Deus na pós-modernidade. Onde é que está a graça de Deus nessa modernidade louca, dessa pós-modernidade louca? São 4 temas que o pastor Luiz Saião vai estar pregando cada noite para nós. No domingo pela manhã e no domingo à noite, o nosso querido pastor Fernando Brandão. É o nosso diretor executivo da Junta de Missões Nacionais e também diretor do Seminário Batista do Sul. Ele vai estar pregando para a gente no domingo pela manhã e domingo à noite sobre a proclamação da graça de Deus. A graça de Deus sendo proclamada, anunciada, pregada pela Igreja de Cristo, pela Igreja do Senhor Jesus. Então, serão dias maravilhosos. Sem contar, irmãos, que teremos o Plenos cantando, teremos o grupo de louvor, Banda Átrios, temos também a participação do irmão Rubinho, o Oséias, o Josivan. Vai ser uma festa linda, 5 dias de festas maravilhosas. E aguarde, porque o cenário que promete, a iluminação, o painel de LED que nós vamos ter, 12 metros quadrados de painel de LED, vai ser uma coisa linda a nossa festa de 50 anos da igreja, dos dias 18, quarta-feira, até o domingo, dia 23. Então não perca e ore nesse sentido. Mas marcas de uma igreja relevante. E nós queremos pegar os últimos versículos. Olha aí na sua tela. São 3 versículos. 3 versículos. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. Se referindo ao Herodes. Aí o verso 24. Olha o que aconteceu com Herodes. Como é que começa a história de Herodes lá no começo do verso? E agora como termina? Aí agora fala da igreja. E a palavra de Deus, verso 24, o que é que acontecia com a palavra de Deus? Crescia e se multiplicava. Esse homem, Herodes, prendeu, castigou, torturou, matou, diz o texto, passou a espada a Tiago, prendeu Pedro para fazer a mesma coisa. Era um terror, era um homem que ninguém conseguia conter. Olha como terminou. E a igreja? Verso 24. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo cumprido aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós suplicamos que humildemente o Senhor nos ajude, o Senhor nos dê graça. O Senhor nos dê ouvido para ouvir Tua palavra, o Senhor nos dê capacidade para entender o que o Senhor quer nos falar, nos ensinar. Entendemos que isso é um milagre do Espírito Santo, dando a divina iluminação. Faz dos nossos corações férteis a semeadura da Tua palavra para que produzam frutos para a glória do Teu nome. Fala-nos, Senhor, poderosamente esta manhã. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, é incrível como as coisas acontecem na história, né? Quando nós começamos a olhar o começo do capítulo 12, e agora? O que vai acontecer? Meu Deus! Herodes perseguindo a igreja dessa maneira, prendeu Pedro, matou Tiago. E agora? A igreja continua a orar, Deus opera o milagre, liberta Pedro, e Herodes fumaçando, o Herodes o brabo, o valente, o leão,
termina daquela maneira, da pior maneira possível. E a igreja? A igreja crescia e multiplicava. É incrível, meus amados irmãos. Quem é que pode conter o braço forte do Senhor? Agindo Deus, quem impedirá? E o que me chama a atenção, meus queridos, é que a igreja é um organismo vivo que cresce e se multiplica intencionalmente. Interessante que a razão de ser de igreja é essa. Não é como se fosse um grande monumento. Vamos imaginar uma montanha ou um vale, o Grand Canyon nos Estados Unidos, ou uma montanha do Himalaia, ou coisa linda, grande e imponente, mas está ali para ser admirada. O Evangelho, a igreja, ela foi instituída por Cristo não só para fazer a diferença no que se diz respeito a uma presença e ser admirada, mas para crescer e multiplicar. Essa é a razão de ser igreja. A igreja que não cresce e não se multiplica, ela não é igreja, ela não está viva. Por ser um organismo vivo, espiritual, mas vivo, ela cresce e se multiplica. A igreja que não cresce e não se multiplica, questiona-se se realmente é igreja. Isso é uma maneira de crescer e se multiplicar, depender do Senhor. Dependência total do Senhor. Fazer a obra missionária, pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Amar as almas perdidas. Fazer discípulos em todas as nações. Meus amados irmãos, é importante nós entendermos que ao longo da história, por mais que tenham tentado amordaçar, prender, acabar com a igreja, isso não tem produzido efeito. Por quê? Porque é a igreja do Senhor. A nossa igreja, a segunda igreja batista em Mossoró, completa 50 anos. E nesses 50 anos, ela tem crescido e se multiplicado. Várias congregações, igrejas da nossa região oeste que estão fazendo hoje a diferença em Açu, Upanema, Van Rosado. A Igreja Batista de Sumaré é um colosso, essa igreja. E nós olhamos para ela com tanta admiração, com tanto carinho, porque ela tem crescido sobre a graça, a direção de Deus e através do seu servo, o pastor Cristóvão. Aí temos as congregações para se tornar a igreja da ilha, a do Salpinto, Bom Jardim, a de Campo Grande, as outras congregações que estão nascendo e fazendo a diferença. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados irmãos, quais são as marcas de uma igreja relevante? Primeiro, ela cresce e se multiplica. Ela cresce e se multiplica. Ah, mas por quê, pastor? Se é relevante, se é de Deus, a marca é que ela cresce e se multiplica. Veja aí no seu slide. Primeiro, por que ela cresce e se multiplica? Porque ela não deixou de ser igreja, apesar das perseguições. Do verso 1 ao verso 3, olhe com atenção. É importante nós entendermos as escrituras a partir da própria escritura. O que é que você lê aí a partir do verso 1? Porque naquele mesmo tempo, Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar, para ferir, para prejudicar. Matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso era bom e agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era dia dos pães ázimos. Ou seja, ele intencionalmente ergue sua mão para prejudicar, para maltratar, torturar, prender, matar, acabar com a igreja. Era para que a igreja simplesmente recuasse, ou então se escondesse de uma maneira a não mais pregar o evangelho, a deixar de ser igreja, porque isso implicava na ameaça das suas próprias vidas. Ora, se os líderes que diziam e que pregavam que Deus era com eles, que Deus os abençoava, que Deus estava à frente deles, Herodes estava matando, torturando e prendendo, e quanto mais a gente, eu vou ser crente em nada. Esse negócio de ser de Jesus, de ser cristão, é perigoso. A vida é em primeiro lugar da minha família, dá licença. Mas o que me chama a atenção, meus amados irmãos,
é que mesmo assim a igreja não recua, a igreja não deixa de crer, a igreja não deixa de buscar, a igreja não deixa de ser igreja, apesar das ameaças. Aqui nós vivemos uma realidade, irmãos, vamos pensar, fazem 5 meses que a igreja tem uma ameaça chamada Covid-19. Mas ela não deixou de ser igreja, ela continuou funcionando como igreja, ela continuou orando um pelos outros, estendendo a mão para abençoar, oferecendo recursos materiais, comida a quem há necessidade, pregando a palavra, fazendo a diferença, apesar das ameaças. Não é fácil, meus amados irmãos, não é fácil a igreja se sentir ameaçada e continuar sendo igreja. É melhor não ser. Mas o que me chama a atenção é que mesmo eles tendo as vidas ameaçadas pelas autoridades, por Herodes, a espada, a cadeia, a tortura, ela continuou sendo igreja. Segundo, coloca aí, toma, segundo slide. Por que a igreja crescia e multiplicava? Olha aí. Porque a igreja era o quê? Liga para mim. Continuava orando, continuava buscando, continuava clamando a Deus. Meus amados irmãos, vamos pensar comigo. Eu creio. Aí as autoridades vêm, me prendem, me batem, me torturam, mata meu filho, mata minha mãe, mata meu pai. Eu vou crer mais não. Porque eu creio em Deus para Deus me livrar e Deus não fez nada. O que me chama a atenção, meus amados irmãos, é que mesmo eles sofrendo as ameaças, os infortúnios, a perseguição, o que a igreja fazia nessa hora está no versículo de número 5. Olha aí, está no seu slide. Pedro, pois, era guardado na prisão, e a igreja? Pedro estava preso, o líder, um dos líderes, preso, para ser julgado, torturado e morto publicamente na festa da Páscoa. Herodes estava planejando isso. A igreja, o que a igreja faz? Ela não desiste e não para de crer. Ela continua orando. Ela continua clamando. Ela continua invocando o nome do Senhor, suplicando o Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor haja, que o Senhor opere, que o Senhor faça um milagre. E como pregou já o pastor Pascoal Piragibe, milagres acontecem, sobrenatural acontece, quando a igreja se põe a clamar, a orar, a invocar o nome do Senhor e agindo Deus, quem impedirá, meus amados irmãos? Deus opera milagres. E eu quero louvar a Deus nessa hora, meus amados irmãos, porque apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar da economia meio travada, apesar das incertezas da economia, da política, da doença, de tudo, a igreja do Senhor continua a orar, continua a clamar, a invocar o nome do Senhor, porque nós cremos na palavra de Deus que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar da minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós não podemos jamais esquecer, meus amados irmãos, é que é Deus que opera o milagre. E Ele, nós devemos buscar em toda e qualquer circunstância. A igreja estava sendo ameaçada? Estava. Pedro, um dos líderes, estava preso? Sim, estava. Mas o que a igreja faz? Não faz ai, 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 ui, ui, ui. Não. A igreja clama ao Deus de sua vida. A igreja clama ao Senhor. Número 3. O que acontece? Por que a igreja crescia e multiplicava? Por quê, irmãos? Olha aí o terceiro motivo. Porque a igreja continuava a ser igreja. A palavra igreja é eclesia. Eclesia quer dizer reunião daqueles que foram chamados para e tirados para fora, tirados de um contexto para outro. A igreja foi tirada do mundo para ser outra comunidade, outro povo, outro tipo de relações ele que viu viver com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Eclesia. E o que me chama a atenção no versículo de número 7
é que Pedro, tornando em si, disse agora verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e tudo que o povo dos judeus esperava. Não é o verso 7, é o verso 11. Eu botei 7, mas é o verso 11. O que é que me mostra nesse texto? É que Deus operou o milagre. Deus protege e faz a igreja ser igreja. Deus faz com que a igreja faça a sua obra, não por ela mesma, mas Deus intervém. Como é, pastor? Quer dizer que a igreja, por ser igreja, ela não faz tudo sozinho? Claro que não. Porque nós não somos uma instituição comum. O Rotary, o Lions Club, a maçonaria, a Cruz Vermelha, a ONU, os homens se reúnem seus esforços, seus pensamentos, seus ideais e fazem o projeto. Oh, fizeram. A igreja se reúne, sonha, mas Deus que dá o livramento e faz o milagre. Por quê? Porque nós não estamos falando de obras humanas. Nós não estamos falando de coisas que o homem pode fazer pelo outro. Que as boas intenções, as virtudes, a qualidade, o altruísmo, a gentileza, a educação, possa fazer uns pelos outros. Nós estamos falando do milagre sobrenatural, de transformar pecadores como eu e você em cidadãos do céu. Transformar vidas para o céu. Salvação, vida eterna, só o Evangelho de Cristo, só o poder do Espírito, só Deus pode fazer na vida do homem. E a igreja é algo que Deus é que age nela. A igreja estava ameaçada, Pedro estava preso, e agora acabou tudo, Deus intervém. Intervém de uma maneira sobrenatural. Porque Deus protege a sua igreja, e agindo Deus, quem impedirá? Número 4. Agora sim, versículo 12. Porque a igreja continuava a ser igreja. E considerando ele nisto, na casa de Maria, mãe de João Marcos, que tinha sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Este é o ponto que eu comecei a falar no outro. Muitos reunidos e oravam. A igreja chamada para fora daquele mundo, para fora do pecado, assim como Israel foi chamado para fora do Egito, fora da escravidão, fora dos laços da imposição de Faraó. A igreja foi tirada do mundo, tirada dos argóis de Satanás, do pecado e da morte. E essa comunidade hoje se reúne. Mas não, pastor, o Covid-19 não deixou reunir, não. Mas está aqui, virtualmente, você está em casa. Você está na praia, você está no hotel, você está no seu carro, você pode onde você estiver. Você está me ouvindo, nós estamos reunidos. E reunidos para entender que Deus é que opera, que faz toda a diferença. É Ele que faz com que a igreja seja a igreja. E é Ele que coloca propósito no coração do povo para se reunir e buscar o nome do Senhor. Ou você acha que você vai à igreja só para rever os irmãos? Só para matar a saudade? Você vai à igreja, ao culto de celebração para cultuar a Deus. Para prestar um culto ao Senhor. A igreja do Senhor está fechada. Ou seja, o templo, não a igreja. A igreja jamais fecha. O local de reunião, sim. Eu já falei várias vezes, vários exemplos, de que se Deus me livre, um caminhão carregado de poste, perder o freio, ali no sinal vindo de areia branca, entrar na parede da direita, eita, acabou a igreja batista. Não. Pode ter acabado o templo da igreja batista. Mas a igreja batista é do Senhor. Ela se reúne em qualquer lugar, até virtualmente, como nós estamos reunidos agora. E o que me chama a atenção é que a igreja continua sendo igreja porque Deus faz com que ela aconteça isso. A igreja estava reunida, orando intensamente, buscando ao Senhor, pedindo que Deus agisse, que Deus agisse com providência, que Deus operasse o milagre. E Deus operou. Número 5. Porque a igreja, a palavra crescia e multiplicava, porque o evangelho crescia e se multiplicava, porque a mensagem daqueles crentes crescia e multiplicava. Por quê? Qual o segredo, hein? Está aqui, ó. Porque a palavra de Deus crescia e multiplicava porque era de Deus. Homem, mulher,
Por mais empolgado, por mais talento, virtudes que você tenha, você é insuficiente para operar esse milagre. É mais do que uma corrente de marketing. É mais do que uma propagação de uma notícia. É o poder de Deus que é transmitido através de pecadores como eu e você, através da igreja do Senhor. É o poder de Deus que transforma, que alcança as vidas e faz com que elas se renovem e seja escrita no livro da vida. Por isso que a palavra de Deus, por quê? Porque era de Deus. Se fosse dos homens, se fosse de Pedro, ou de Paulo, ou do Tiago, ou de qualquer um outro, não tinha vindo, não tinha vingado. Por quê, pastor? Olha, o Tiago tinha logo morrido, logo no primeiro século. Todos os apóstolos morreram aos fios da espada. A dúvida é a respeito de João, que talvez morreu velhinho na ilha de Patmos. Mas todos os apóstolos morreram. Mas o evangelho não veio através de si. Mas não era deles a palavra. Não era Paulo que pregava a palavra do próprio Paulo. Não era Pedro que pregava a palavra do próprio Pedro. Não era José, não era aquelas mulheres, não era aqueles homens, aqueles discípulos que pregavam a palavra que eram deles mesmos. Era a palavra de Deus, e a palavra de Deus não morre, não volta vazia. É de Deus, e agindo Deus, quem impedirá? Então, recapitulando, irmãos, para nós chegarmos ao último ponto. Thomas vai colocar aqui, primeiro, porque ela não deixou de ser igreja, apesar das suas perseguições, ela não deixou de fazer, de crer, de orar, de invocar o nome do Senhor. Porque Deus age e protege para que ela seja igreja. O livramento que deu a Pedro. Porque Deus mesmo continuava, a igreja continuava a orar. Número 4, porque a igreja continuava a ser igreja, porque Deus fazia com que ela fosse. E 5, porque a palavra de Deus multiplicava, porque era o próprio Deus que fazia ela multiplicar. E por último, porque a igreja não esquece da sua tarefa principal. O versículo de número 25, que é o último verso, e Barnabé e Saulo, observe que não é Saulo e Barnabé. Por quê? Porque Barnabé é o pastor que cuidava de Saulo, que discipulou Saulo. E a primeira viagem missionária, você vai ver pastor Alain pregando, não é Paulo e Barnabé, mas Barnabé e Paulo, porque Barnabé era o líder. Havendo terminado aquele serviço, que serviço? Você lembra? Pastor Alain pregou no final do capítulo 11, versículo 29, 30, que foi arrecadar uma oferta generosa para ajudar os irmãos que estavam passando necessidade lá na Judéia. E eles vieram de Antioquia e trouxeram o dinheiro para essa obra social, para estender essa... Pronto, terminou a missão. Jerusalém era o centro? Era. Jerusalém era mais bonita? Era. Jerusalém tinha mais conforto? Era. A cidade grande? Era. Mas para que eles vão? Para Antioquia. Mas por quê? O que é que eles vão fazer em Antioquia, pastor? Não era lá a igreja deles. Não era lá que a igreja se estabeleceu como igreja missionária. Foi de lá de Antioquia que a igreja expandiu. Vocês vão ver no capítulo 13, 14, 15, 16, Paulo pregando o evangelho em todo mundo gentil, mas vindo de onde? Da igreja de Antioquia. E você vai ver, pastor Alain vai pregar isso no próximo domingo. Mas o que me chama a atenção é que eles terminam a missão e volta de Jerusalém. Para onde? Para Antioquia. Por quê? Porque a missão número 1 era pregar a palavra. Eles fizeram, não deixaram de fazer. Como nossa igreja, graças a Deus, é o 4º ou 5º mês que a gente levanta 30 cestas básicas e doamos às pessoas carentes, às congregações. Mas o nosso razão de ser igreja não é fazer cesta básica. É a obra missionária, é pregar esse evangelho. É dizer que Deus transforma a sua história, a sua vida. Deus perdoa os pecados. Deus enviou Jesus para nos salvar. Só Jesus Cristo salva. E o interessante é que o texto, Lucas, que foi que escreveu o livro de Atos, faz questão de fazer a referência de que, voltando ao assunto, depois que Barnabé, que é Saulo, né? Saulo e Barnabé e Saulo, termina a sua missão, que foram fazer, que era entregar um dinheiro, uma oferta, para ajudar os irmãos carentes, aos irmãos que estavam passando necessidade, eles voltam de Jerusalém. Para onde? Para Antioquia. E mais, sozinho, ele leva
Barnabé leva seu primo, que é justamente onde a igreja se reunia, na casa de João Marcos, da mãe de João Marcos. Ele é agora missionário em treinamento. O discipulado. Olha só que coisa bonita. O discipulado não é só aquele faça isso, ore. Lê a Bíblia, viu? Você precisa ler mais a Bíblia, você precisa orar. Quando você vê a tentação, você faz isso, isso, isso. Não. O verdadeiro discipulado é aquele, se venha comigo, que caminha junto, que mostra como faz. E João Marcos começa agora a nova caminhada no ministério. Vai ser o futuro pastor. E para isso, vamos para o treinamento. Qual o treinamento? Vamos conosco. Os líderes, claro, que era Barnabé, Saulo e João Marcos. Eles partem no mundo para pregar o evangelho. Mas essa iniciativa de fazer discípulo é da igreja multiplicadora. Os batistas brasileiros têm essa visão de uma igreja multiplicadora com 5 princípios. A evangelização discipuladora, ações de graças, compaixão e graça, que é assistência social, plantação de igreja intencional, liderança, formação de liderança e a última, oração. Esses 5 princípios da igreja primitiva está dentro do DNA das igrejas batistas. E temos hoje batido forte nos pequenos grupos, nas pregações, em todas as programações da igreja, visando essas 5 áreas de atuação. Ação social, multiplicação de igreja, multiplicação de liderança, evangelização discipuladora, que foi uma novidade para mim, porque eu entendia que discipulado é depois que a pessoa se converte, e eu descobri que o discipulado começa antes da pessoa se converter, no meu relacionamento com ela. E Paulo faz isso. Barnabé faz isso, fez isso com Paulo, e agora o novo João Marcos. A igreja sendo igreja. Mas pastor, num tempo de perseguição dessa, esse povo é doido, de esperar as coisas se acalmar e pensar e depois fazer discípulo, levar esse garoto, esse jovem, não é um perigo não para eles ou não. E a mãe deixou, a mãe é doida, deixou esse menino ir com esses 2 homens, não sei para onde, pregar o evangelho, à vista de ser morto, torturado, apedrejado. Seria razoável um comentário como esse e uma cautela. Mas o que me chama a atenção é que a igreja é a igreja desta maneira, pregando o evangelho. E ela prega o evangelho ensinando outros a fazer a mesma coisa. João Marcos era jovem, mas era um homem vocacionado para a palavra de Deus. E ali ele começa o seminário. Ele começa, aí é a hora do seminarista, aí o seminário. O seminarista vai na prática aprender com o maior plantador de igreja do Novo Testamento. Olha como eu queria ser seminarista, menino, aprender com Saulo. Ah, pastor, era muito bom, mas lembre-se que Saulo disse das pisas, prisões, fome, frio, acusações, críticas que ele sofreu. Não foi só benesses, as grandes dificuldades que eles passaram. Mas isso, meus amados irmãos, o que me encanta é que a igreja crescia e multiplicava. Mas por que crescia e multiplicava? Porque ele se preocupava em sempre fazer a missão número 1, a missão principal. E era justamente discípulos. Crescer e multiplicar. E só crescer e multiplicava quando nós investimos nas pessoas, quando nós investimos em gente. Hoje estamos aqui, amanhã estamos em outro lugar ou com o Senhor. E a obra continua com aqueles que ensinamos, com aqueles que a igreja fez discípulos. Nós queremos louvar a Deus pela vida da segunda igreja, que ao longo de 50 anos, a quantidade inúmera, quase calculada, estamos fazendo o levantamento de irmãos e irmãs que foram gestacionados, que a igreja teve como ventre para vocacionados. Quantidade enorme de pessoas que passaram conosco e que estão atuando no reino. Um deles, pastor Alain, filho da igreja, adolescente da igreja, cresceu na igreja, casou na igreja, foi levado para o seminário, a igreja mandou, sustentou ele no seminário, e depois que terminou, trouxe de volta e trabalha conosco, faz um excelente ministério, ele e a irmã Cidade. Mas esse é o casal de muitos que estão hoje atuando e pregando o evangelho do Senhor aqui no Brasil e até fora do Brasil. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. A segunda igreja batista em Mossoró completa 50 anos
daqui a 15 dias, perdão, 18 dias, hoje é 2, daqui a 18 dias, dia 20 de agosto. Dia 20 de agosto ela completa exatamente 50 anos que foi fundada e organizada como Igreja do Senhor. E você tem o privilégio de Deus de fazer parte dela. É um privilégio para você, é um privilégio para mim fazer parte dessa agência missionária da face da terra chamada Segunda Igreja Batista em Mossoró. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu quero te dar graças porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Obrigado, Deus, pela vida da Segunda Igreja. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra. Faz de nós não só ouvintes, mas praticantes da mesma. Abençoa cada vida, cada lar, cada coração, cada família. Toma nas tuas mãos, Senhor, as programações de aniversário da tua igreja. Quem irá fazer parte, quem irá dirigir, quem irá tomar parte dessa programação, que o teu nome seja glorificado, seja exaltado. Muito obrigado, Deus, por essa primeira parte. E abençoa essa segunda parte, que é a lição da escola bíblica. Essa nova lição. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, agora você vai ficar com a lição da escola bíblica dominical, a primeira lição, justamente daquela revista que nós escrevemos para a editora Convicção. A editora Convicção é a editora oficial da Convenção Batista Brasileira e distribuiu essa revista para o Brasil todo. E nós tivemos o privilégio, do ano passado nós escrevemos e foi publicado agora este ano. E nós estamos usando essa revista. A primeira lição nós gravamos. A primeira lição é que vocês vão assistir, que é justamente a introdução das cartas de Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, né, que é justamente as primeiras viagens, a primeira viagem missionária de Paulo aos Filipenses, aos Gálatas, como aconteceu lá em Efésios, como aconteceu em Colossos. Então, aí a gente vai mostrar o pano de fundo, a circunstância histórica dessa igreja, como essa igreja nasceu, que é a lição número 1. A lição número 2, que é o próximo domingo, Dia dos Pais, né? Irmão Marcelino é que vai dar essa lição pra gente, que é justamente Gálatas capítulo 1, lição 2. Mas hoje, vocês vão ver em primeira mão, né, a lição número 1, que é a lição de Gálatas, Colossenses. E tanto aquela revista que a Jéssica fez, que é realização, o conteúdo é o mesmo, só aumentamos a fonte, como a atitude, a revista, você pode acompanhar tranquilamente aí na sua casa. Deus abençoe e, se Deus nos permitir, até a noite. Olá, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Para mim é uma honra, é uma alegria, uma grande satisfação nós estarmos aqui para explanarmos a primeira lição da revista Atitude da nossa editora Convicção, as cartas de Paulo, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Lições do primeiro campo missionário, é a lição número 1. Nós temos aí os textos bíblicos de Atos 14, de 1 a 7, 20 a 23, 16, de 1 a 8, 9 a 15, depois 19, de 1 a 22, e o texto áureo é Atos 19, 11. E é uma lição muito rica, porque para nós entendermos as cartas de Paulo aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, Colossenses, nós precisamos entender as viagens missionárias, como se deu a plantação dessas igrejas, que depois Paulo escreve missivas para ela. Então, vamos ao texto bíblico, ok? Olha aí na sua tela. Nessa parte de introdução, Atos capítulo 14, do verso 1 ao verso 7. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como é de costume, foram à sinagoga judaica, e ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas por mão deles. O povo da cidade ficou dividido, e alguns estavam a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos.
formou-se uma conspiração de gentios e judeus, juntamente com seus líderes, para maltratá-los, apedrejá-los. E quando eles souberam disso, fugiram para a cidade de Licaônicas, de Listra, e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Como eu disse, é muito importante nós entendermos o contexto dessas comunidades, dessas igrejas da Ásia Menor, como Gálatas, a Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos, e como se deu a plantação dessas igrejas pelo apóstolo Paulo. É importante nós entendermos que aqui está exposta a primeira equipe missionária, que foi justamente enviada pelo Espírito Santo através da igreja que estava ali em Antioquia. E essa equipe missionária era composta por Barnabé, que era o mais experiente, Paulo e João Marcos. Depois Paulo assume as viagens missionárias, mas o começo era Barnabé. Os missionários sempre procuravam a sinagoga para pregar o evangelho. Mas por quê? Eles chegavam numa cidade, vamos pregar onde? Na sinagoga. Por quê? Porque na sinagoga havia judeus que tinham conhecimento das escrituras do Antigo Testamento. E através das escrituras do Antigo Testamento, Paulo tentava provar, mostrar que Jesus de Nazaré, Jesus era o Cristo, era o Messias esperado dos judeus. A graça divina lhe fazia ações maravilhosas através da vida deles. Os faziam perseverantes em ensinar o evangelho de Cristo, apesar de todo tipo de ameaça e hostilização. Percebemos também que muitas vezes deixavam a cidade para evitar intensificações de problemas, como está registrado em Atos 14:6. Mas, movidos pelo ardor missionário, iam para outra cidade e continuavam a pregar as boas novas da salvação. Dito isto, nós vamos agora ao primeiro ponto da nossa revista. Olha aí. Não podemos ficar prostrados. Por quê? Vamos ler o texto, Atos capítulo 14, do verso 20 ao verso 23. Mas, quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade no dia seguinte. Ele e Barnabé partiram para Derbe, e eles pregaram as boas novas naquela cidade, e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja, tendo orado, jejuado, lhe encomendaram ao Senhor que haviam confiado. Alguns judeus de Antioquia e de Icônio, que não concordavam com a pregação de Paulo, que tinha uma só tese, que Jesus de Nazaré, o Galileu, que foi crucificado pelos romanos, era o Messias, o Cristo, se incitaram em ira e decidiram levantar uma multidão, uma turba de gente, para apedrejar e matar aqueles dois homens. E os apedrejaram e arrastaram ele da cidade para fora da cidade, como se estivesse morto, de tantas pedradas que eles levaram. E fora da cidade, o que me chama a atenção é que seus discípulos se reuniram em sua volta. Se reuniram e quase como morto, acordando, não ficou se lamentando, dizendo ai, 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 ui, ui, ui. Ele volta para pregar o evangelho àqueles que o atacaram. E ali, logo ele fortalece a igreja. Seus discípulos se reúnem em sua volta, ele se fortalece, e aqui nós aprendemos algumas lições muito importantes nesse texto. Veja só. Primeiro, ninguém
pode impedir a obra de Deus. No verso 20 diz que Paulo foi colocado fora da cidade como morto. Eles queriam silenciar a voz do evangelho, matando os missionários. Parecia que a voz do evangelho estava sendo calada de uma vez por todas. Mas diz o texto, e se levantou e não foi para casa, não foi se recuperar do trauma psicológico que ele estava vivendo. Diz o texto, e se levantou e voltou à cidade. Segunda lição, é preciso apoiar nossos líderes. No verso 20, uma coisa muito bonita, o texto nos salta aos olhos quando diz que seus discípulos se ajuntaram em volta de Paulo. É interessante, meus queridos, de que numa hora onde os nossos líderes estão sendo, vamos dizer, massacrados por uma circunstância, estão sendo apedrejados por uma circunstância, seja ela qual for, os seus liderados façam como uma barreira humana, cerque eles de amor, de cuidado, de proteção, como se fosse um verdadeiro escudo, e proteja os seus líderes. Isso fizeram com Paulo. Isso é solidariedade com o líder, literalmente caído e ferido. Os novos crentes, que eram novos convertidos, sem vínculo de parentesco, ou amigo, ou eram muito cheios de amizade e conhecia Paulo há muitos anos, sob a ameaça de serem também apedrejados, eles se decidiram se unir em volta do seu pastor. Número 3, veja aí, perseverar. No verso 21 a 23, nós vemos claramente que muitas vezes desanimamos ante aos contratempos da vida e decidimos dar um tempo, dar um time naquele projeto, naquele ministério e literalmente esfriamos, desanimamos diante das frustrações, pela resistência, pelos problemas, pelas dificuldades, fugimos antes a rejeição e literalmente prostrado ficamos como mortos ante as pedras. Paulo não desistiu, voltou para a cidade que lhe tratou com pedras, a fim de fortalecer a fé dos crentes e formar pastores para as igrejas daquela região. Porque você vê ali presbíteros, né? Presbíteros são sinônimos de pastores. Quarta lição que nós aprendemos, que é preciso orar pelos vocacionados, pelos líderes que Deus levanta. Você observa no texto do verso 23 que claramente que Paulo e Barnabé oraram e jejuaram pelos novos presbíteros, pelos novos pastores. É muito importante que nós, como igreja do Senhor, não cessemos de orar pelos nossos pastores, pelos nossos vocacionados, pelos nossos seminaristas, pelos nossos líderes que estão à frente do trabalho do Senhor. Muito bem? Ponto 3. Sobre a obediência. Atos, capítulo 16, do verso 1 ao verso 8. Vamos ler juntos? E chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e o seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo em viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passava, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, a igreja era fortalecida da fé e crescia em número a cada dia. Paulo e os seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Betínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Não podemos esquecer que quem faz a grande diferença no reino, na igreja, e principalmente nesses primeiros dias da igreja, é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus, não é o ser humano. Por melhor que ele seja, por mais capaz e dotados de virtudes, qualidades e talentos,
nós somos insuficientes para a missão que temos de desempenhar no reino de Deus. Em Derbe, Deus já trabalhava um jovem pastor por nome Timóteo para o ministério da palavra. Está registrado isso logo nos primeiros versos desse capítulo. Paulo, querendo investir na sua vida, o que é que faz? Para evitar problemas com os judeus e com a igreja de Jerusalém, ele é circuncidado, né? Para justamente ter acesso ao campo missionário onde houvesse judeus na região, na cidade que ele chegasse. E ele faz a circuncisão não para que Timóteo seja aceito por Deus, mas aceito pelos judeus. É pré-requisito, sim, para que a porta do evangelho fosse aberta para os corações dos judeus. Paulo obedece à decisão da igreja de Jerusalém a respeito da membresia gentílica. Está registrado isso em Atos 15, 19 e 20. Pelas cidades que passava, ele explicava que os gentios não precisavam se tornar judeus para serem de Deus, mas creem em Cristo. O resultado desse alinhamento doutrinário com a igreja-mãe foi o nascimento de igrejas fortes na fé e o aumento de número dos crentes. Atos 16, 5. Houve uma grande quantidade. Agora veja que eles não faziam a revelia. Estava sempre em consonância, em acordo com a igreja-mãe lá em Jerusalém. No reino de Deus, não basta boas intenções. É preciso aprender a sermos submissos e obedientes ao senhorio de Cristo. A equipe missionária queria pregar a Ásia, mas um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samothrácia e no dia seguinte para Neópolis. Dali, partimos para Filipos da Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. E ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura na cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. E tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham, fiquem na minha casa. E nos convenceu. É muito interessante, meus amados irmãos, porque Paulo anda a cidade, não encontra um local adequado para pregar o evangelho e sai da cidade para quê? Para ter um momento de oração, a equipe missionária, né? Orar um pouco entre eles e chega ao rio. E quando chega ao rio, tem um grupo de mulheres lá já batendo papo. E é interessante de que ele não esperava nunca que aquele dia terminasse daquela maneira. Mas o que me chama a atenção é que Deus diz não. E ele diz não, não simplesmente para tolher-nos, castrar-nos a nossa liberdade, para dizer que é ele que manda. Não. Há um propósito no não de Deus. Ele é pedagógico. Ele quer nos ajudar a crescer e amadurecer. Deus não precisa dar satisfação do que quer fazer e de seus planos para pecadores como eu e você. Ele é Deus, ele é Senhor. Paulo tem a visão de um homem dizendo: passa-nos a Macedônia e ajuda-nos, concluindo que Deus tinha chamado ele para pregar o evangelho. Foram direcionados para a região da Galácia, sendo já está alcançada pelo evangelho. Chegando em Filipos, afastou-se da cidade para orar à margem do rio, e um grupo de mulheres conversavam. Então, ele encontra-se com uma
mulher que a Bíblia diz como temente a Deus, por nome Lídia, que era vendedora de púrpura. E nós vemos aqui o mover de Deus. E eu quero apresentar a vocês. Primeiro, o mover de Deus acontece onde Ele quer. Deus age às margens de um rio, fora do epicentro principal daquela metrópole. Diz que era um distrito principal da Macedônia. Lugar deserto, perfeito para orar. Ali, eles encontram a porta de entrada do evangelho para aquela cidade. É incrível isso, irmãos. Segundo, acontece em quem Ele quer. Não podemos acreditar que o reino de Deus depende dos mais proeminentes para que se estabeleça. Observe, uma mulher vendedora de púrpura de outra cidade foi escolhida por Deus para que o evangelho se estabelecesse naquela região. Terceiro, acontece da maneira que Ele quer. A equipe missionária senta-se e começa a conversar com as mulheres que estavam ali. Atos 16, 13. O texto diz que o Senhor abriu o seu coração. Deus tem poder de transformar coração de pedra em coração de carne. Deus é que faz a obra no pecador. Quarto, tem consequências surpreendentes isso aí. Diz o texto, ele declarou a sua decisão, ela, Lídia, declarou a sua decisão de fé por meio do batismo e insistiu em hospedar na sua própria casa a equipe missionária. Assim, a bandeira do evangelho estava sendo hasteada na cidade de Filipos. Quarto ponto, a fé que precisa ser confirmada, baseado em Atos, capítulo 19, do verso 1 ao verso 7. Vamos ler com atenção esse texto, está aí na sua tela. Enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. E lhe perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, respondeu eles. E disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram todos 12 homens. Esse texto de Atos capítulo 18 mostra Apolo, conhecedor das Escrituras, eloquente pregador, que só conhecia o batismo de João. Ele foi depois discipulado por Priscila e Áquila. Paulo chega em Éfeso e encontra um grupo de discípulos que só conhecia o batismo de João. O termo apenas o batismo de João quer dizer os ensinos de João, que ouviram João pregar e foram batizados por João. O próprio Paulo esclarece, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Então eles nunca tinham ouvido falar sobre Jesus e sobre a fé em Cristo, Atos 19, 4. Eles ouvem sobre o Evangelho e são batizados em nome do Senhor Jesus. Agora, a fé em Cristo destes é comprovada, acontecendo com eles o mesmo que aconteceu com os apóstolos no dia de Pentecoste, com a descida do Espírito Santo. Deixando de lado a questão hermenêutica pentecostal desse assunto e desse texto, vamos ver o que é que o texto nos ensina. Algumas verdades, algumas lições. Primeiro, meus amados irmãos, provavelmente esses discípulos eram de Apolo. Atos 18, 24 a 28, quando ele esteve em Éfeso, seus conhecimentos sobre Jesus eram incompletos. Pode ver, está registrado em Atos 18, 24. Segundo, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Eles creram em Cristo, ouviram falar em Cristo e ali receberam o Espírito Santo. Apenas quem conhece a Cristo
e tem uma experiência pessoal com ele, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João não batizava assim. E quarto, Paulo e a igreja poderiam ficar sem receio, pois agora, naquela região, naquela cidade, se cumpriu também a profecia de Joel, que aconteceu com eles ali em Atos capítulo 2. E estamos chegando ao último ponto. Veja só, Atos capítulo 19, do verso 8 ao verso 16. Olha aí na sua tela. O que o Senhor tem o controle absoluto de todas as coisas. Vamos lá. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se dele, tomando consigo os discípulos, e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viam na província da Ásia ouviam a palavra do Senhor. E Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais de Paulo usavam eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando o espírito maligno tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre um endemoniado, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhe ordeno, saiam! Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, um espírito maligno respondeu: Jesus eu conheço, e Paulo eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou e espancou com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Meus amados irmãos, esse texto é muito bonito, porque nós percebemos que, ao perceber as oposições e a banalização do evangelho da graça, em geral, nós desanimamos e entristecemos. E esquecemos que realmente Deus tudo controla. Quando Paulo começa a pregar em Éfeso e tem uma resistência dos judeus, ele fica triste, pega os seus discípulos, não, vamos sair daqui. Mas ele vai como se fosse para uma universidade. E nessa universidade, que é a escola de Trajano, ele recebe pessoas, não só de Éfeso, mas de toda a região, vem ouvi-lo, todos os dias ouvi-lo pregar o evangelho. E ele prega ininterruptamente durante 2 anos. Paulo procura a sinagoga e por 3 meses argumenta convincentemente que Jesus é o Messias. Percebendo a resistência e a dureza do coração, decide deixar aquele local. Deus leva para a escola de Tirano. E logo, sem conotação religiosa, por 2 anos ele ensina todos os dias sobre o Evangelho, alcançando as pessoas de toda a região que fluíam de vários locais para lá. O segundo episódio em Éfeso foi a banalização do nome de Jesus, que alguns buscavam autopromoção através do Evangelho, estelionato da fé. Ridicularizado por espíritos malignos, Deus é glorificado. Diz o texto que eles dizem: Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, mas vocês quem são? Deus usa um trágico acontecimento para promover uma conversão em massa. O povo reconhece o verdadeiro evangelho de Cristo e decide queimar até os pergaminhos do ocultismo, de magia. Dessa maneira, a palavra do Senhor foi difundida e fortalecida por toda aquela região. Você já parou para pensar como Deus faz a sua obra? De que é Ele que faz a diferença? Que Deus abençoe e, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Lição 2 de carta de Paulo a Gálatas, aos Efésios, a Filipenses e Colossenses da revista Atitude. Deus abençoe a todos.